Olá, muito bem-vinda, bem-vindo a essa leitura aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai investigar características. Eu ia colocar 3 características, mas vou deixar em aberto. Quero trazer mais características suas irresistíveis para as outras pessoas, aquilo que chama a atenção em você e é irresistível aos olhos das outras pessoas. Você vai ver na tela 2 opções, já com cartas associadas para você conseguir se conectar, talvez de uma forma mais fácil nesse momento. Se precisar pausar o vídeo, fica à vontade para fazer isso. Você tem a opção número 1, o quartzo rolado, e a opção número 2, um pêndulo. Vou começar com quem escolheu o quartzo rolado. Acho que focou. Bom, tinham 2 cartas, né, associadas às pedrinhas para poder facilitar tanto a visualização quanto a escolha. E eu vou começar falando delas, mas eu tenho outros oráculos aqui que eu quero tirar. Oráculo e tarô, que eu quero tirar trazendo características. A primeira carta que saiu fala de alguém que tem uma shapeshifter. É alguém que muda de forma, que se transforma. E a frase associada é: transforme e revele os seus dons. Como característica sua irresistível, eu diria que fala sobre aparência, sobre, em primeiro lugar, né, a aparência física. Você tem ou traços que são muito bonitos, beleza é relativo, né, depende dos olhos de quem vê, mas de modo geral me traz uma ideia de uma pessoa que tem características muito bonitas ou diferentes, não aquela famosa frase, né, de beleza exótica, não é isso, mas características muito únicas. Você possivelmente é uma pessoa que tem uma beleza que é muito característica sua, é aquela pessoa que tem o famoso borogodó, quando você olha pra alguém e a pessoa tem uma aparência assim de alguém muito interessante, que não... Se você tirar um tempo para conversar com ela, você vai descobrir muitas coisas. Me traz isso de característica. Alguém que aparentemente é interessante, é bonito, tem características bonitas, aos olhos de quem vê, né? Mas também tem essa questão de uma certa até profundidade, porque alguém que consegue mudar de forma, se adaptar, é alguém que passou por vários processos, várias situações e foi se moldando, se transformando, evoluindo, né? Foi se desenvolvendo ao longo da vida. E isso é refletido muitas vezes, inclusive aqui, era uma outra característica que eu ia falar através desse shapeshifter, que é você possivelmente também é alguém que muda com muita facilidade a sua aparência. Um dia você tá de um jeito, na semana seguinte você mudou o cabelo ou fez alguma coisa que tá diferente e as pessoas meio que se surpreendem. Você nunca tá igual. Você não passa longos períodos da vida igual. Você tá sempre mudando, se transformando. E isso é intrigante. É aquela pessoa que a gente vê uma vez e quando encontra de novo parece que não conhece, sabe? Acredito que você passe essa impressão para as pessoas de alguém que elas nunca conhecem, porque tá sempre diferente, tá sempre mudando. E isso é muito interessante. Tá fora de foco. Isso é muito irresistível para as pessoas, porque te torna uma pessoa interessante nesse sentido de eu quero olhar, eu quero estar ali perto, eu quero desvendar essa pessoa, entender quem ela é. Me vem isso. A outra carta que a gente tem é da Senhora. Ela fala que a frase que ela traz fala sobre aproveitar as recompensas, a colheita, aproveitar a sua colheita. E ela traz essa figura dessa senhora, essa mulher, que a primeira característica que me vem quando eu olho para ela, aqui rodeada de frutas, é uma pessoa que transparece, exala uma
aura de uma pessoa muito próspera, uma pessoa que tá muito confortável na vida, aquela pessoa que tá bem sendo quem ela é, tá bem com as conquistas dela. E, bom, como característica irresistível, né, talvez não seja tão comum assim, pessoas que você olha e sente que elas estão bem, sente que elas não são aquelas pessoas problemáticas que se você parar 2 minutos do lado dela vai começar a reclamar da vida. Você é o contrário disso. Você é aquela pessoa muito mais leve, que traz alegria, traz positividade pro ambiente. Então, como característica, isso é de fato irresistível, porque é sempre muito bom ter pessoas assim por perto, né? Que elevam a vibração do lugar ao invés de baixar. Então, a primeira característica, essa questão assim de como uma pessoa fértil, né? Uma pessoa aqui, essa fertilidade, ela pode ser também voltada para mais uma vez, para essa, não exatamente aparência, mas uma energia de uma pessoa, como eu disse, né? Alguém que tá confortável sendo quem é uma pessoa que tem uma certa sensualidade, juntando, né? Conectando, me lembra, falar em fertilidade me lembra muito a carta da Imperatriz no tarô. Não sei se ela vai aparecer aqui, mas me lembra muito a carta da Imperatriz. E ela traz essa sensualidade, faz parte, né, da energia dela. Então ela tá em paz com isso, ela tá bem. E é uma das características. Outra coisa, tem um tanto, que me vem com essa carta, né, tem um tanto a ver com o que eu falei sobre a energia positiva. Alguém que transparece, que exala uma energia positiva. É que a mulher que está representada aqui, e independente de gênero, não falei isso no início, mas enfim, não, acho que não preciso, aqui é uma questão energética, independente do seu gênero. Mas a figura que a gente tem aqui é uma figura de energia feminina nessa carta. Então eu tô falando a mulher aqui, no caso, a figura. Ela tem uma aparência de uma certa jovialidade. Aquele frescor da juventude, acho que é isso. Alguém que traz essa leveza muito nesse sentido. E não, mais uma vez, não é uma questão de aparência. É uma questão energética, de como as pessoas se sentem perto de você. E aí, consequentemente, você acaba aparentando ser essa pessoa fresca, né? Que tem esse ar, esse frescor, que pode ser que você aparente ser mais jovem também, né? Do que a sua idade, mas não é nesse sentido. É nessa questão de leveza, do ser. E é isso. Vamos tirar mais carta aqui. Falei bastante sobre essas duas. Vamos ver aqui com o oráculo da deusa. Mais características, não vou aceitar não. Características suas, você que escolheu o quartzo rolado. Bastante coisa, né? Mas eu vou aceitar uma só, senão eu vou ficar aqui falando eternamente. Até porque uma virou aqui, não vou nem olhar. E foi a primeira que eu bati o olho. A carta... Aqui, vou falar rapidinho, não vou aceitar essa carta não. Bom, vou deixar ela aqui. Vou falar rapidinho dela. Saiu a esfinge, o desafio. E essa ideia aqui da esfinge, eu conecto muito com o que eu falei sobre a questão de alguém que tá sempre mudando. É sempre uma novidade, é sempre alguém que parece estar diferente. Então, acaba... A palavra, né, o desafio, me remete a isso. Alguém que é desafiador ou desafiadora, né? Você tem esse ar desafiador porque é uma incógnita, é alguém que a gente olha e não sabe quem é realmente, porque ontem você estava de um jeito, hoje você é uma outra pessoa, então traz um tanto dessa questão do desafio aqui da esfinge. E a própria figura, né, da carta aqui, esse animal que é a esfinge, ela é feita de várias partes, né? Ela tem a cabeça humana, um corpo acho que de leão, tem asas, tem uma cobra, o rabo dela é uma cobra. Então ela é feita de várias partes, conecta muito
Aqui também tem vários animais. E isso é mais um ponto que eu conecto com o que eu falei sobre a característica da sensualidade. Porque é um instinto, né? Os animais, eles remetem à nossa parte mais instintiva. Então, tem uma conexão entre essas energias. E tá piscando. A outra carta que tem aqui também tem uma cobra nela. É Deméter, a energia da deusa Deméter. Sentimentos e emoções. Como característica irresistível, uma questão básica. Primeira coisa que me vem quando a gente fala de Deméter, né? Primeira coisa que me ocorre é que ela é a mãe, ela é o arquétipo da mãe, é a deusa que representa a energia da maternidade. Então, mais uma vez, conectando com a questão da fertilidade, e aqui da fertilidade, da sensualidade, mas aqui levando para esse lado de uma pessoa fértil, uma pessoa criativa. Pode ser que você não trabalhe com criatividade diretamente, por exemplo, no seu dia a dia, né? Você não lide com questões que envolvam a criatividade, mas você por si só é uma pessoa que possivelmente traz respostas, traz soluções diferentes para os desafios que você enfrenta, e aí por isso você consegue passar por esses processos de transformação. Traz essas soluções diferentes, não é aquela pessoa previsível nesse sentido de alguém que é mais do mesmo, sabe? Faz as coisas igual a todo mundo, é padrão. Você é diferente, é alguém intrigante, diferente, e por isso essa por si só é uma característica sua que é muito irresistível nesse sentido de chamar a atenção das outras pessoas, elas quererem estar perto, te desvendar, saber quem você é e até absorver isso de você. Aqui Deméter, como mãe, né, a energia feminina, pode ser inclusive que você tenha filhos e tem essa característica da mãe que cuida. Você pode ser alguém, né, que aqui eu tô falando para um grupo de pessoas, não vai ser para todo mundo, mas alguém que mostra para os outros, né, não faz para mostrar, mas as pessoas percebem que você é alguém que cuida muito bem daquilo que você ama, sejam filhos, sejam projetos, sejam qualquer coisa, né, vou colocar assim mais amplo. E isso também traz essa questão, né, de alguém interessante por isso. Mas não era isso que eu ia falar. Deméter, acho que era isso. A energia da mãe, nesse sentido de alguém que cuida muito bem daquilo que é seu, entre aspas, né? Mas aquilo que você ama, que você quer bem. E é isso. Vamos ver agora aqui outras características com o tarô. Não vou me alongar muito, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos ver mais características irresistíveis suas. O 8 de ouros. Eu tô usando esse tarô aqui. Caíram algumas cartas. Eu tô usando esse tarô que tem, nossa, muitas cartas. Figuras bem diferentes umas das outras. A primeira que saiu é o 8 de ouros. E a palavra que me vem quando eu olho para essa carta é paciência. É alguém que está aqui esperando. Tenha paciência da espera para ver as sementes germinarem. Seria isso. Então, como característica, eu posso trazer aqui uma ideia de tranquilidade. Você, como eu já falei, mais ou menos, né? Como aquela pessoa que a gente se sente bem estando perto, porque ela não traz caos, não traz negatividade para o ambiente, pelo contrário, é isso, essa tranquilidade é uma característica sua muito relevante, que chama muito a atenção das pessoas. Alguém que tem essa paz de espírito, então você acaba conquistando por ser assim. É isso que essa carta me traz aqui nesse momento. Outra característica, o imperador. Antes de falar dele, eu tenho aqui a temperança.
como saíram muitas cartas, saíram 6 cartas, eu não vou me alongar muito em todas elas. A temperança, então vou passar rapidinho, porque a temperança ela traz bastante disso. É uma carta que traz uma energia de equilíbrio e tranquilidade também, e calma, uma pessoa que tem a paciência necessária para dosar até alcançar o melhor resultado possível. Então traz muito disso de paz interior como algo que chama a atenção. Como eu venho falando a leitura inteira, você é uma pessoa diferente. Aos olhos dos outros, você é uma pessoa que não é padrão, não é comum, é alguém intrigante porque não é igual a todo mundo. E isso aqui é uma dessas características. Pode ser muito simples, pode ser algo que você ouve e fala assim, bom, mas e não deveríamos todos ser assim, né? Ter essa tranquilidade, ser uma pessoa mais positiva do que negativa? E sim, concordo. Realmente é isso, deveríamos todos. Mas muitas pessoas estão em guerra com elas mesmas, internamente. E elas acabam mostrando isso pro mundo. Não falando muitas vezes, mas energeticamente as pessoas sentem que são pessoas que não estão em paz, então elas não trazem paz. E o seu caso é o contrário, e isso é tão interessante, é tão intrigante. Como que você consegue ser assim nesse mundo caótico que a gente vive, sabe? É mais ou menos isso. E pra mim isso aqui é uma característica que atrai as pessoas pra perto de você, elas querem estar perto de você, elas querem ficar ali, beber da fonte, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Outra característica que a gente tem com o imperador ele é uma energia muitas vezes teimosa. O imperador ele é aquele que manda, ele é o dono do pedaço, ele dá as ordens, ele dá as cartas e muitas vezes tem que ser do jeito dele, ele quer controlar tudo. E isso não, trouxe essas características que aqui isso não é ruim. Isso pra mim, principalmente, né, o que seria o imperador, aquele que domina, né? Isso como característica, que seria algo que chama a atenção das pessoas, é o poder. É uma questão de empoderamento, uma pessoa que transparece ser alguém muito poderosa. Você pode não ter absolutamente nada na sua vida, mas energeticamente você é uma pessoa de muito poder. Pode sim ser que você, por exemplo, aqui, vou pegar um pouquinho da temperança, juntar a temperança com o imperador e a estrela, que é a próxima carta que tem aqui. Pode ser que você seja uma pessoa que consegue, por exemplo, manipular os outros, né? Aí você precisa usar isso com responsabilidade sempre, né? Manipular no sentido de as pessoas acabam fazendo aquilo que você quer. E você tem esse dom de conquistar e de trazer para perto, então meio que as pessoas acabam fazendo aquilo que você quer. Porque leva para isso, né, da manipulação. Eu tô falando aqui no lado positivo, mas isso sempre pode ser usado de um jeito ruim, né? Depende da pessoa. Mas enfim, pode ser também manipular a energia. Pode ser que você seja alguém que ou de forma consciente ou inconsciente consiga manifestar aquilo que você quer. Como eu disse, pode ser através da manipulação das outras pessoas, né? As pessoas fazem aquilo que você quer, mas pode ser que você consiga manipular a energia do universo e faça acontecer, realize na sua vida tudo aquilo que você sonha, que você deseja. Como eu disse, pode ser inconsciente, né? Alguém que olhando de fora parece ser alguém que tem muita sorte, que tudo que quer acontece. Mas pode ser de forma consciente também, que você sabe como usar as leis do universo a seu favor para realizar aquilo que você quer. Então, é isso que eu conecto essas 3 cartas como características. Mais, né? Características. E aí, a gente tem o Rei de Espadas. E ele... Vou ler essa carta aqui de um jeito mais rápido. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque
A energia do rei, eu já falei um tanto dela do que eu poderia falar sobre ele no imperador. E o naipe de espadas é o naipe da mente, dos pensamentos, do intelecto, do raciocínio, da razão. Então, eu junto com muito do que eu já falei, por exemplo, quando eu falei de criatividade, que você possivelmente é uma pessoa que lida com a criatividade na sua vida, né? Traz ela perto. Aqui, essa questão do intelecto, alguém inteligente, alguém que pode ter um raciocínio muito rápido para achar as soluções, para dar respostas, para ajudar o outro. Então, o intelecto, o seu raciocínio, a sua mente, ela é um outro fator, um outro ponto que é interessante para as pessoas, porque aqui é como se você fosse essa pessoa muito inteligente, e isso se destaca em você também, além de tudo que eu já falei, né? Também. E aí a última carta que eu tenho aqui é o 9 de paus. E como característica, essa carta me traz, o que tá me vindo, a palavra que tá me vindo é alguém que é uma pessoa desbravadora, que ousada, que não tem medo, que vai atrás daquilo que quer, sabe? Que sonha, deseja e vai atrás e faz acontecer. Ou então precisa fazer algo que nunca fez, né? Ir a um lugar desconhecido, seja fisicamente ou seja na vida, né? Acessar outros lugares na vida, e alguém que não tem medo dos desafios. Só vai e faz. Mais uma vez, tenho aqui, né? Juntando bastante com a energia do imperador. É alguém que é um tanto destemido e eu diria uma pessoa desbravadora. Alguém que abre o caminho, se for preciso, né? Se o caminho não existe, faz ele existir. Me vem isso com essa carta aqui desse 9 de paus. E isso tudo, né, como características suas, são os pontos que chamam a atenção nas outras pessoas. Muito desse poder, né, que tá contido aqui, tanto no imperador quanto nessa carta. E é isso que eu tenho pra você, como características irresistíveis suas aos olhos das outras pessoas. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você quiser mais vídeos assim, me conta nos comentários, vou ficar bem feliz de saber e de fazer, porque é sempre bom trazer leituras mais leves assim. E é isso, muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo e curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que precisa ouvir elogios no dia de hoje. E isso ajuda a pessoa, ajuda o canal a continuar existindo. E isso me mostra que eu devo continuar seguindo aqui, fazendo essas leituras. É isso, muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! A gente vai agora para leitura de quem se conectou com o pêndulo. Vou deixar ele aqui, não vou usar, é só uma das opções mesmo para sua escolha. Bom, como você viu, tinham duas cartas associadas, né, às opções para facilitar a conexão, porque aqui já tem características. Eu tirei duas cartas desse oráculo. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu achei muito curioso. Eu vou mostrar as duas de uma vez, mas vou falar sobre elas separado. O que eu achei muito curioso é que elas têm muito verde. As duas cartas têm uma questão da terra e tem essa cor verde em destaque. Então, isso como característica, a sincronicidade, né, dessa dupla de cartas, me traz uma questão de equilíbrio. É uma palavra que me veio aqui, de alguém que, alguém que tem, primeiro de tudo, a energia da terra, do elemento terra muito forte. Não estou trazendo características irresistíveis, estou trazendo só uma certa aura que está pairando aqui a partir dessas duas cartas.
A gente vai aprofundar aqui olhando para cada uma que vier separado. Mas me traz muito, em primeiro lugar, essa conexão com a terra, essa questão do elemento terra muito forte. Pode ser que você seja uma pessoa que é muito prática, uma pessoa muito pé no chão, né? Aqui esse guardião da terra fala sobre se manter enraizado e ancorado na terra, né? No presente, no aqui e agora. Isso me traz muito de praticidade. O elemento terra, né? Os signos, por exemplo, do elemento terra, eles têm muito disso, dessa praticidade, de pessoas realistas e determinadas também, que fazem as coisas acontecerem. Então podem ser características suas de modo geral. É até bom que você sabe se tá no lugar certo, né? Tá na leitura certa. E como outra coisa, né? A própria cobra é um animal rastejante, que anda muito perto da terra, né? Do chão. E me veio isso, a questão de equilíbrio. Por algum motivo. Eu consigo explicar por quê. A terra, a terra não, as duas cartas, né, elas têm uma unidade, as duas falam de um mesmo tema, então isso pra mim seria uma pessoa muito, não sei exatamente qual é a palavra, mas é como se você fosse aquela pessoa robusta, é a palavra que me vem, mas é alguém que passa credibilidade, sabe? E pode ser que isso de fato seja uma característica realmente que chama a atenção das outras pessoas em você. Alguém que tem passa essa imagem, nessa sensação de credibilidade, alguém confiável, melhor dizendo. É uma pessoa que a gente pode se apoiar. É isso. Agora falando sobre cada uma. Bom, o Guardião da Terra, como eu disse, né, ele traz essa característica de se enraizar, de manter os pés no chão, se ancorar no momento presente, leva para essa questão da praticidade. E eu diria que como característica a sua determinação. Aí você precisa ver se você se reconhece dessa forma, né? Mas é isso que você passa para as pessoas, uma pessoa muito determinada, alguém que realiza, porque a terra é o elemento da matéria, né? A materialidade é conectada ao elemento terra. Então, é alguém que tem poder de realização, é uma pessoa determinada e, como eu já disse, né? Alguém confiável. Então, isso tudo junto te passa para as pessoas, te faz ser aos olhos dos outros alguém interessante de se ter por perto, porque você é confiável, né? Você não vai deixar a pessoa na mão, se ela precisar, você tá ali. Pode ser, inclusive, aqui pegando uma tangente como característica, né? A gente pode ser que apareça aqui nas outras cartas, mas vou pegar uma tangente aqui sobre amizade, por exemplo. Pode ser que você seja uma pessoa muito leal, que as pessoas que estão ao seu redor confiam, elas sentem que podem confiar a vida delas nas suas mãos. Então, nessa questão mais de amizade, assim, é alguém que as pessoas gostam de ter por perto e sentem que podem contar com você. E aqui, independente, né, de você, a gente vai ver se vem, mas, por exemplo, você pode ser uma pessoa que é mais fria. Vou dar um exemplo. Você pode ser uma pessoa mais fria, que não demonstra tanto os sentimentos, mas ainda assim as pessoas querem te ter perto delas por essas características, porque elas sabem que podem confiar. É aquela coisa de você pode não estar trocando ideia todo dia, o dia inteiro, mas quando elas precisam, elas sabem que você tá ali. E isso é muito, muito bom para elas, né? É muito bom de se ter em alguém. E isso acaba te tornando essa pessoa irresistível nesse sentido. Aqui, como, né, eu tô falando, não é exatamente só as pessoas que te conhecem. Pode ser que você transpareça isso para qualquer pessoa que bata os olhos em você. É bem possível.
A outra carta que tá aqui, né, a cobra, fala sobre trocar a pele antiga. E essa carta aqui traz isso da transformação, a característica de alguém que tem uma facilidade de se transformar no sentido de crescer, de evolução. Alguém que, ao mesmo tempo que está muito ancorada ou ancorado, né, no momento presente, está vivendo o momento presente, por estar tão presente, você é alguém que consegue extrair os aprendizados das situações, extrair respostas e informações, e com isso você vai se transformando, eu ia falar se moldando, se adaptando às situações, mas é sempre nesse sentido evolutivo, né? Alguém que está muito conectado consigo mesmo, com a própria vida. E isso também é uma característica do animal, que é a cobra, porque muitas pessoas olham para esse animal com maus olhos, porque, né, não, eu jamais vou falar aqui que, por exemplo, você seria uma pessoa que é falsa. A cobra pode remeter a isso, né? Mas ela tá muito longe. A cobra é um símbolo muito, muito forte de poder, de sabedoria. Por essas questões da transformação, ela tem muita sabedoria. Ela guarda, a cobra é um animal que ela guarda o segredo da criação. Ela tem muita conexão com a energia feminina, os segredos do sagrado feminino. E aí, independente de gênero, tá? Pode ser que você não se identifique dessa forma, mas você tem... Quando eu falei lá no início sobre o equilíbrio, né? Eu posso trazer aqui para uma questão do equilíbrio de energia feminina e masculina. Se você não se identifica com a energia feminina proeminente, de qualquer jeito você tem essas duas forças equilibradas em você. Então, isso também te ajuda a te colocar nesse lugar de centramento, uma pessoa centrada. Era o que eu complemento quando eu falei sobre alguém confiável, uma pessoa centrada, nesse sentido de equilibrado, né, de equilíbrio. E a cobra em si, ela traz essa questão do sagrado feminino, da energia feminina, os segredos da energia feminina e o segredo da criação. Bom, aí não vou entrar aqui muito na simbologia, mas ela tem muito disso. Então, eu diria que, como característica irresistível sua aos olhos das outras pessoas, além disso tudo que eu já falei, porque isso tudo junto te faz se destacar, te faz chamar muita atenção como alguém intrigante. Acho que eu usei essa palavra no primeiro grupo também, talvez. Mas me leva para essa coisa de alguém intrigante, alguém que tem tanta força dentro de si que é magnética. A cobra traz isso aqui para mim. Essa coisa de uma atração profunda que você acaba exercendo nas pessoas, um magnetismo. Porque elas se sentem atraídas para descobrir o que é esse poder, né? Como que você consegue ser assim, ter isso em si. É isso que tá me vindo aqui com essas cartas. Bom, vou tirar aqui mais algumas características com o oráculo da deusa. Você aqui que escolheu o pêndulo. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Eu ia falar mais alguma coisa da cobra, mas passou. Vamos ver o que mais você tem de característica irresistível aos olhos das outras pessoas, né? Você se sentindo assim ou não? Saíram duas cartas, curiosamente, no primeiro grupo também. Eu fiquei com duas cartas. A primeira, eu confesso que eu não sei se pronuncia Uzume
ou Uzumi. Então, enfim, eu falo Uzume, mas eu não sei, não tenho certeza de que é assim. Nunca parei pra perguntar pro Google como é que pronuncia. E é uma deusa, aqui a deusa do riso, da alegria, da diversão, da felicidade, como característica irresistível, apesar, né, aqui dessa força, esse poder todo que tem no que a gente já viu até aqui, que eu tava falando, né, da questão desse poder todo energético da cobra aqui, do símbolo da cobra. Você também, como característica para as outras pessoas, é alguém divertido ou divertida, né? Uma pessoa gostosa de se ter perto. É isso que me vem aqui, uma pessoa divertida nesse sentido. Não necessariamente você é alguém que fica fazendo piada, fica fazendo graça, bobeira de 5 em 5 minutos. Mas pode ser também. Ela tem algo disso, né? Essa diversão, esse espírito mais infantil, mas não necessariamente isso, só alguém que é gostosinho de ter por perto, é divertido, é uma pessoa leve, uma pessoa que traz um ar de leveza. E eu falei isso no primeiro grupo também, pode ser que você tenham pessoas aqui ouvindo as duas. A outra carta que eu tenho aqui são as Eríneas, a crise. E o que, como característica, na verdade aqui vou trazer o contraponto disso. É alguém que consegue lidar, já vou falar sobre, traduzindo isso para uma característica irresistível, mas vou explicar o que está me vindo. Alguém que consegue lidar com os problemas, com as pedras no caminho, de um jeito, aqui até conectando as duas, né? Essa diversão, essa felicidade aqui. Alguém que consegue lidar com os problemas de um jeito muito leve e de um jeito rápido. Como eu falei, né? Aqui trazendo essa questão de alguém muito conectado consigo mesmo e ancorado, vivendo o momento presente. É assim, não tem tempo ruim. Aconteceu esse problema, vamos resolver, não vou dar muita bola para isso, só vou resolver, não vou ficar chorando em cima do leite derramado, vou limpar e tocar a vida, seguir em frente, sabe? E isso, como característica, puxa também para essa questão da leveza de uma pessoa boa de se ter por perto, porque não tem tempo ruim. Mesmo que existam problemas, você é alguém, transparece para as pessoas como sendo alguém que não tem tempo ruim, que vai lidar com o que acontecer, vai resolver as pendengas e vai viver a vida. Então, eu olho para essas Eríneas aqui, a crise, muito nesse sentido. É alguém que não fica na crise. E isso é maravilhoso aos olhos das outras pessoas, porque você faz questão, não é nem de não ficar ali, porque muitas vezes isso poderia ser alguém que briga, sabe a positividade tóxica, né? Aquela coisa de meio que forçar a barra para não bater de frente, não criar problema e vamos ser paz e amor. Não é isso. É simplesmente alguém que entende, que tem uma sabedoria interna, né, interior, uma sabedoria profunda de entender que a vida vai muito além, de entender que os problemas são muito pequenos, sejam eles quais forem, eles são muito pequenos frente à vida. A vida é muito maior e ela precisa ser vivida da melhor forma. Então, eu não vou dar muita bola para isso que está acontecendo. Eu entendo que isso acontece, eu vou resolver e vou seguir em frente. E isso é irresistível, né, para as pessoas, porque é diferente, como eu disse. Tem essa questão da atração, o magnetismo, e eu acredito que passa por aqui também. As pessoas que te observam, as pessoas que veem como você flui na sua vida, transita na vida, elas percebem que você lida com a vida dessa forma. E isso é
ao mesmo tempo interessante e intrigante, de como que faz para ser assim. Quero ficar perto, quero aprender, quero ser igual. É muito por aí. Vou tirar aqui agora com o tarô mais características suas, irresistíveis aos olhos das outras pessoas. Saiu aqui o 6 de copas. Vou ficar com essas 3 a princípio. Não, vou terminar aqui. 6 de copas, pajem de ouros e o 6 de espadas. 2 cartas de número 6. Mais uma coincidência, né? Sincronicidade, aqui tem o verde e agora 2 cartas de número 6. Bom, esse 6 de copas aqui me fala um tanto de... Bom, esse 6 ele traz muita questão de nostalgia, alguém que se recorda do passado. E é uma carta emocional. Como eu falei antes, que ia ver se surgia aqui, quando eu falei assim, pode ser que você não seja uma pessoa muito afetuosa, por exemplo, né, que demonstra sentimentos, mas as pessoas ainda assim gostam de ter a sua amizade. Essa carta fala que não é isso que eu falei. Ela traz essa questão de uma pessoa confortável com os sentimentos e alguém que compartilha de bons sentimentos com as outras pessoas, né? Boas memórias, alguém que gosta de criar boas memórias, de demonstrar sentimentos. Então, voltando para o que eu falei, na verdade, você não é uma pessoa fria, você é uma pessoa afetuosa, amorosa. E as pessoas gostam de estar perto de você por isso, elas se sentem magnetizadas, atraídas para você, porque me parece que não é fácil, não sei se fácil é a melhor palavra, mas é tranquilo, não é um problema para você demonstrar sentimentos, expressar o que você sente, expressar afeto. E isso é também igualmente interessante, porque o que eu tô querendo dizer aqui com isso? Quando eu tava falando de uma pessoa que tem, por exemplo, né, o elemento terra muito forte, pode ser uma pessoa muito prática, que pode levar para esse lado mais frio, né? Uma pessoa que não tá muito interessada em criar memórias positivas, memórias boas. Tá só interessada em resolver o problema, sabe? Os signos, por exemplo, de terra, eles têm essa praticidade. E é interessante que eles desenvolvam o lado emocional, o lado da expressão das emoções. Os elementos, eles se complementam. Então aqui, na verdade, poderia ser, nesse caso, uma pessoa mais embrutecida, já que a gente está falando da terra, né? Que é um elemento mais pesado. Então não é isso. Não é que você seja essa pessoa prática, mais embrutecida com a vida. É o contrário. Você, talvez, pelos aprendizados, por tudo que você passa, como eu falei aqui da sabedoria que essa cobra traz, é alguém que não vai criando mais casca, não vai ficando casca grossa, sabe? Pelo contrário, vai amolecendo, vai se tornando maleável, flexível. E isso tem uma sabedoria embutida absurda. Pode ser que isso nem seja consciente em você, mas é o que você acaba fazendo. E as pessoas percebem isso, seja visivelmente, seja energeticamente. É alguém que, vou dizer assim, levou pancada da vida, mas não endureceu. Ainda é capaz de sorrir, de oferecer amor, de abrir o coração, independente do que tenha passado. Essa carta me traz isso. Essa questão também, né? Do campo emocional como algo fácil, aberto em você. E, né,
Não preciso dizer que isso é uma característica irresistível, porque muitas pessoas não conseguem ser assim, elas vão se endurecendo ao longo da vida. O pajem de ouros, falei bastante, né, dessa carta, da primeira, por isso que eu queria ficar só com 3. O pajem de ouros, esse pajem aqui, mais uma vez, elemento terra, aqui. E um detalhe, eu tirei 3 cartas, antes de falar disso. Eu tirei 3 cartas. E eu tenho uma carta de copas, uma carta de ouros e uma carta de espadas. Se eu tivesse tirado mais uma carta e fosse uma carta do naipe de fogo, não me surpreenderia. Por quê? Primeira coisa que eu falei foi sobre o equilíbrio. Os elementos, eles estão muito equilibrados aqui. Apesar da terra ter vindo muito forte, e eu acho que essas características que eu trouxe do elemento terra, elas são muito proeminentes. Apesar disso, existe um equilíbrio energético em você. E isso te coloca energeticamente, né, numa posição de centramento. E isso é extremamente interessante aos olhos dos outros. Quando eu falei sobre o equilíbrio, ele passa por isso também. Mas vamos lá. Pajem aqui de ouros. Como eu disse, o elemento terra aqui é muito forte. Então, ele aqui me traz 2 coisas a princípio. Primeiro, volto no ponto que eu falei sobre alguém conectado, ancorado no presente, no aqui e agora. Essa pessoa, eu sempre falo isso quando essa carta sai, me parece que ela tá dançando. Por algum motivo me vem que ela tá dançando. Na verdade, ela tá aqui, se eu olhar bem, ela tá numa posição como se estivesse na posição na postura da árvore do yoga. Então seria uma postura estática, mas pra mim, eu olho e acho que ela tá dançando. Então, a dança, quando você está dançando, você tem que estar ali, presente naquele momento, sentindo a música, sentindo os movimentos do corpo. E isso, mais uma vez, me leva a pensar nessa característica de alguém muito ancorado no aqui e agora, muito conectado e vivendo o momento, sabe? Alguém que gosta e sente prazer de viver os momentos plenamente. E isso é muito interessante. Isso é muito intrigante e agradável aos olhos dos outros. E a outra coisa que eu ia falar sobre esse pajem é que, acho que eu já falei, o naipe de ouros, né? A questão da matéria, da materialidade, os pagens são as energias mais instáveis, digamos assim, da corte, mas sendo o elemento terra, que puxa um pouco para praticidade, para maturidade, né, da determinação de fazer as coisas acontecerem, ele traz um tanto de menos imaturidade e mais maturidade, mais dessa energia da terra de fazer as coisas, de materializar, fazer as coisas acontecerem. Então, como característica, eu também olho para esse pajem nesse sentido, de alguém que até cria as próprias oportunidades, eu diria, porque os pagens têm isso, né, de oportunidade. A última carta que a gente tem é o 6 de espadas. E não vou me alongar muito, porque o que eu vejo através dessa carta é muito do que eu falei sobre a crise. Bastante do que eu falei aqui. Aqui, se você perceber, ela tá em águas, ela tá numa tempestade, a água tá revolta. E tem movimento, é alguém que tá saindo de um lugar, pega o barco dela, sai de um lugar e vai para outro. E ela usa a sabedoria que ela tem, vou aproveitar o que eu já falei aqui, essa sabedoria que é característica sua,
você usa isso para se retirar da crise, se retirar dos problemas e se colocar em mares mais calmos. Então essa carta traz isso, traz dinamismo, né, a questão do movimento, e traz essa energia de resolver. Alguém que busca, é prático nesse sentido de precisa resolver o problema, vamos resolver o problema para sair daqui. Eu não vou ficar aqui, eu não me permito viver aqui na turbulência, na dificuldade, no problema. Eu não aceito isso, mas não é um não aceito que é batendo, sabe, de frente, de negação. Eu simplesmente, eu sei que a vida vai muito além disso, eu sei que a vida pode ser muito melhor, então eu vou me colocar no melhor lugar da minha vida. E aí você consegue fazer isso. E isso tem muito poder, muita força, como eu já falei aqui. Você tem essa característica de poder muito forte e passa por isso tudo. Acho que isso potencializa essa energia magnética, porque passa por isso também. E é isso que eu tenho pra você, através dessas cartas que estão aqui. Já falei bastante, trouxe várias características, muito mais do que 3, como eu sabia que eu não ia conseguir trazer só 3. Então, espero que você tenha gostado desses elogios que eu resolvi trazer aqui pra você hoje, pra você tomar consciência um pouco mais de quem é ou de quem você está nesse momento, né? Como as pessoas te veem. Espero que eu tenha conseguido. E te agradeço por me permitir trazer essa mensagem até você. Convido a se inscrever no canal, caso você não seja ainda inscrito ou inscrita. Ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. E é isso, eu espero te ver no próximo. Até lá!